Olá, bem-vindo a mais uma aula de sistemas digitais. Nessa aula eu vou mostrar para vocês alguns teoremas interessantes e como que a gente prova que esses teoremas são verdadeiros. O primeiro deles é o teorema da identidade, e ele faz duas afirmações. A primeira é 1 e x é igual a x, e a segunda é 0 ou x é igual a x. Repare que é muito parecido com as operações aritméticas, e é justamente por isso que a gente usa o símbolo de multiplicação para o e lógico e o símbolo da soma para o ou lógico. Mas tome muito cuidado, porque se você ficar pensando em multiplicação e soma, você vai se confundir com algumas propriedades. Como é que a gente prova que essas afirmações são verdade? Eu vou mostrar duas técnicas para vocês. A primeira é a que a gente chama de indução finita. A gente vai simplesmente testar todos os casos. Vamos pegar a primeira parte do teorema. Só tem uma variável de entrada, que é a variável x. Então essa variável pode ser falsa ou pode ser verdadeira. Se o x for falso, a minha equação fica 1 e 0. E a gente definiu isso como sendo zero. Por outro lado, se a minha entrada for verdadeira, a minha equação fica 1 e 1, e a gente definiu isso como verdadeiro. Repare então que se a entrada for 0, 1 vezes a entrada dá 0, e se a entrada for 1, 1 vezes a entrada dá 1. É como se a gente estivesse multiplicando x por 1. E a segunda parte do teorema? Se x for igual a 0, a equação vai ser 0 ou 0, e a gente definiu isso como sendo 0. Por outro lado, se x for igual a 1, a operação vai ficar 0 ou 1, e a gente definiu isso nos axiomas como sendo 1. Repara que está acontecendo a mesma coisa do caso anterior. Por isso, a gente vai poder concluir que 1 e x é sempre x, 0 ou x é sempre 0. E isso termina a prova. Essa ideia da identidade aqui é muito parecida com a multiplicação e com a soma. Por isso é bem razoável você querer chamar, às vezes, o e de multiplicação e o ou de soma. Só tome cuidado para não confundir. Vamos refazer essa prova, só que agora usando a tabela verdade. Isso aqui vai ser uma técnica bastante útil para analisar várias outras funções no futuro. A primeira parte do teorema fala sobre a operação de e. Então vamos desenhar aqui a tabela verdade dessa operação. A gente pode dividir essa tabela em duas metades, a parte de cima e a parte de baixo. E na parte de baixo, a gente está travando uma das entradas da função em 1. E é justamente nessa informação que o teorema está interessado. O que acontece quando eu multiplico uma das entradas por 1? O que a gente repara é, quando a entrada é 0, a saída é 0. Quando a entrada é 1, a saída é 1. Ora, o que está acontecendo aqui, ele está copiando a entrada na saída. E é o que o teorema está dizendo. A gente pode fazer a mesma coisa para a segunda parte do teorema, só que agora ele versa sobre a função ou. A gente pode pegar a tabela verdade, dividir em duas partes e ali olhar o que acontece quando a gente está travando a entrada em 0. E aí repare que o que está acontecendo é copiar a outra entrada na saída. Exatamente o que o nosso teorema está dizendo. Então, essa aqui é uma outra forma de provar o teorema da identidade. É bem interessante você pausar esse vídeo, refazer essas provas e se convencer de que isso aqui é verdade, porque os próximos teoremas eles vão ficando cada vez mais complicados. O segundo teorema interessante é o que a gente vai chamar de aniquilação. E ele vai dizer o seguinte: se eu fizer o e lógico de qualquer coisa com 0, vai dar 0. E se eu fizer o ou lógico de qualquer coisa com 1, vai dar 1. A gente chama esse teorema de aniquilação porque ele faz sumir a variável lógica x. Vamos fazer essa prova usando a tabela verdade também. A primeira parte do teorema é sobre a operação de e. Vamos pegar a mesma ideia, dividir a tabela em duas partes e olhar o que acontece quando a gente trava uma das entradas em 0, que é o que está acontecendo lá na nossa expressão. Repara que a saída da função é sempre 0, independente do que está acontecendo na variável de entrada. E a segunda parte do teorema? Mesma coisa. Vamos dividir a tabela verdade em duas partes e já que aqui está interessado em somar com 1, vamos olhar a parte da tabela em que uma das entradas é sempre 1. E repare que a saída é sempre 1. E isso aqui prova o teorema. A vantagem de ter a tabela verdade é que você consegue fazer a indução finita de forma bem mais rápida. A tabela já te mostra tudo de uma vez só. Senão você tem que ficar testando caso a caso. Nesse exemplo aqui, seriam 4 casos para você testar. Os próximos 3 teoremas são o da idempotência, o dos complementos e o da involução. O primeiro deles vai dizer que x ou x é igual a x e que x e x é igual a x. O teorema dos complementos vai dizer para a gente que x ou x barrado é sempre verdade
e que x e x barrado é sempre falso. E por fim, o teorema da involução diz para a gente que se a gente barrar duas vezes uma variável lógica, a gente volta para o mesmo lugar. As três provas são razoavelmente fáceis e eu vou deixar para você fazer como exercício. Faça dos dois jeitos que eu mostrei. Primeiro deles, utilizando a indução perfeita, testando todos os casos para a variável x. E o segundo deles é tentando identificar na tabela verdade as linhas correspondentes a essas expressões que estão aí. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês alguns outros teoremas interessantes, ligeiramente mais complexos que esse. Até lá!